Bom dia, cidadãos altalegrenses e de todas as regiões do Brasil. Estou aqui com a psicóloga, neuropsicóloga Daila Rocha Duarte. Estamos aqui para fazer um bate-papo, termos um diálogo relacionado a este mês, o mês de janeiro, que trata sobre a saúde mental. Gostaria de pedir para que ela se apresentasse, para que nós possamos começar a entrevista, o bate-papo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Jean, por essa oportunidade, ao prefeito Denanir e ao presidente da Câmara, Lula, do assentamento e toda a administração. Parabéns por essa iniciativa. Eu sou Daila Rocha Duarte, a formação inicial em psicologia, com algumas pós-graduação, dentre elas a neuropsicologia e um mestrado em farmácia. E também tenho a formação em hipnose e constelação familiar. E interessante esse assunto sobre o Janeiro Branco, a saúde mental, né? Sim. Bem legal. E já começando, tem umas perguntinhas para te fazer relacionadas ao assunto. E a primeira que eu quero fazer é: por que Janeiro Branco? Então, porque as cores, elas têm um significado. Tudo tem um significado. E o branco é a união de todas as cores. Quando tem algo, uma parede branca, por exemplo, se tem um pingo de alguma outra coisa ali, você vai ver. Então o branco, ele traz essa situação da transparência. Além disso, ele traz a paz, o equilíbrio. Então em 2014 que iniciou-se essa campanha aqui no Brasil. Por que isso? Porque, infelizmente, a saúde mental do Brasil, ela vem trazendo dados que precisa de cuidado. Antigamente, não tão distante assim, o Japão e os Estados Unidos eram os países que mais tinham um índice de suicídio. Hoje é o Brasil. Não quer dizer que o Japão e os Estados Unidos melhoraram a saúde mental deles. Ainda tem um alto índice. Mas o Brasil traz essa preocupação. Então, o branco vem trazendo esse alerta para deixarmos mais transparente. Então, é muito comum, assim, vai pintar uma parede, o branco suja muito, vai usar uma roupa, o branco suja muito. As pessoas têm essa coisa de escolher outras cores para deixar um pouco camuflado. Então, no branco, nós estamos trazendo aqui, vamos olhar para isso. O que tem aí na sua saúde mental que pode ser feita uma higiene? Muito bom. Assim como o branco é a junção de todas as cores, a mente também, ela coordena todas as coisas na nossa vida, né? E é uma soma do todo. Nós não somos, você não é apenas aqui o Jean, historiador, que está fazendo esse trabalho. Você passou a existir antes dos seus pais se relacionarem. Exato. Próxima pergunta. O que é saúde mental? É uma situação bem delicada, né? De discernir isso daí. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vem trazendo assim, que é o bem-estar em equilíbrio em diversas áreas. Então, para que nós tenhamos uma saúde mental equilibrada, nós também precisamos de equilíbrio na nossa saúde financeira, na nossa saúde familiar, na nossa saúde social. E são diversos fatores. Até o meio ambiente vai influenciar. A nossa história, com 4 meses, o feto dentro da barriga da mãe já registra memórias. E isso fica ali dentro do inconsciente e depois isso vai influenciar na vida adulta. Então, o ser humano, cada um é único e ele tem todo um contexto. Então, a saúde mental, cada indivíduo tem ali que fazer essa analisação e a Organização Mundial de Saúde traz isso, é o bem-estar, é o equilíbrio. A perfeição, ela está bem longe do ser humano. Entendi. Está bem longe, mas é equilibrarmos, né, aí no dia a dia, as situações. Claro como a cor branca. Muito bom, muito bom. Outra pergunta é a seguinte: o que causa danos à saúde mental? O que causa danos à nossa mente? Memórias.
nossas memórias, elas podem ser traumáticas ou não, ou benéficas, né? Tudo que nós vivemos em diversos ambientes da vida, familiar, de trabalho, conjugal, amizade, tudo isso vai trazer uma memória. E o Sigmund Freud, em 1907, ele escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. E esse livro, ele traz 3 fontes principais, né? Ele fala assim com as palavras dele: a decadência do próprio corpo, que é quando uma pessoa tem uma situação de saúde ou começa a aparecer um cabelo branco, né? Uma carequinha, uma coisa assim, isso vai agredindo e gerando ansiedade ao meu emocional. Advindas do mundo externo, enchentes, terremoto, furacão, a pandemia e outras coisas mais, aquilo que nós não controlamos, né? Aqui nós temos aqui no Ocidente uma situação que nós não temos uma cultura de lidarmos com a morte, por exemplo. E a pandemia trouxe muito isso, muitos se foram amigos e parentes, e nós nunca estamos preparados de fato para um luto, né? Isso é uma coisa que o ser humano não controla, a morte, né? Então as estruturas psicológicas da civilização mudaram de uma forma quase que irremediável por causa da pandemia? Mudou muito. E ele fala da terceira fonte, que é a pior de todas, que é a coexistência com outro homem. É o relacionamento interpessoal. É como que eu me relaciono comigo mesmo, o relacionamento intrapessoal, como que eu convivo comigo mesmo, com as minhas emoções diante do outro, né, os outros seres humanos, e a convivência social. Isso em 1900 e bolinha, né? E hoje, como que é isso? Agora já tem todo um processo, todo um processo, mas é muito assim, essa teoria antiga, né? E ele era judeu, não era brasileiro, mas ela encaixa muito bem no mundo de hoje e aqui no Brasil também. Então, são diversos fatores. É o que não é dito, tem pessoas que não têm facilidade de dizer não para o outro, tem pessoas também que não têm flexibilidade, tem pessoas que se isolam de si, deixam sempre para cuidar de si depois e cuida de todos menos deles. Tem pessoas que só cuidam de si, não cuidam dos outros. É o desequilíbrio. Entendo. Próxima e última pergunta. Essa pergunta vai consistir em 2 coisas: como prevenir e como restaurar a saúde mental. É interessante. Prevenir é melhor que remediar, como diz um ditado popular, muito bem dito. Prevenir. Olhe para si, se conheça, faça uma avaliação, percebe, tem alguns sintomas, né? Não estou dormindo bem, ou durmo demais, não tenho ânimo para fazer atividades, o mundo está meio preto e branco, aquilo que eu gostava muito hoje eu já não gosto mais, não sente vontade de cuidar do próprio corpo, não sente vontade de estudar algo novo, não sente vontade de se socializar. Então, são fatores que nós precisamos movimentar diversas áreas da vida. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande, e para que a gente tenha um alívio do estresse e da ansiedade, nós precisamos estar em movimento, mas não de uma coisa só. Precisamos ter interação social, precisamos fazermos atividades físicas, porque liberam as minas, serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, e isso vai trazendo bem-estar para todo o corpo, a pessoa dorme melhor, as interações sociais trazem isso também, a pessoa tem um objetivo, um foco na vida, de trabalho, de profissão, equilíbrio, né? Então todas essas coisas é o que vai prevenir e até restaurar a saúde mental. Isso. Você tem um objetivo, sentido, constituir significados, interagir socialmente, sonhar. Cuidar de si, né? E Cuidar procurar de si. auxílio de pessoas que têm orientação para isso. É uma equipe multiprofissional. Então, na saúde mental, não só o psicólogo, mas o neuropsicólogo, o fisioterapeuta, o psicopedagogo, todas as áreas da saúde, às vezes até mesmo a enfermagem, tem diversas áreas que vêm, cada um faz o seu trabalho e consegue cada um agregar uma restauração. A psiquiatria, né, os psiquiatras entram aí quando é o caso de medicações,
e outras áreas, o neurologista, cada um tem uma função. Então, procure auxílio se você percebe que tem algo aí que não está muito bem, que está te incomodando, procure, faça uma avaliação, né? Acredite nos profissionais, porque a ciência, ela vem evoluindo muito. Então, eu percebo isso, que tanto a neurologia, a psiquiatria, a psicologia e outras áreas, cada uma tem o seu conhecimento e a sua parcela de contribuição. Pergunta bônus agora. Eu não sei se você falou no começo, mas se falou, pode repetir. Aonde você está fazendo seus atendimentos? Hoje, eu atendo na cidade de Rolim de Moura, na clínica Center Med, e aqui na cidade de Alto Alegre, na clínica Linear e no laboratório popular. Muito bom. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, por estar somando com a gente, somando com a nossa sociedade. Muito obrigado, Daila. Gratidão, me disponho no que estiver podendo. Satisfação. Obrigado. Agora...